O que são sistemas de saúde? Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IAI Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai tentar responder a essa pergunta que é sobre sistemas de saúde. O que são sistemas de saúde? E como sempre, para começar a responder essa pergunta, a gente vai precisar fazer uma viagem histórica e voltar lá para o final do século XIX, início do século XX, na Europa, né? Como que era exercida a medicina nesses países nesse tempo, né? A gente tinha o que a gente chama de exercício liberal da medicina. O que que isso significa? A pessoa, geralmente quem tinha bastante dinheiro, né, ia até a um serviço de educação médica, geralmente eram hospitais vinculados a universidades, e lá você tinha todo um processo de formação médica. Depois de formado, esse médico ele tinha duas opções. Ou ele se mantinha nesse hospital, nessa instituição, para poder continuar ali ajudando tanto na atuação hospitalar quanto na formação dos novos médicos, ou ele poderia ir para o interior, ir para a sua cidade, ou então até mesmo ficar na capital, mas abrir uma espécie de consultório que geralmente eram nas suas garagens, anexas às suas casas, né? E aí a gente tinha o exercício liberal da medicina. Geralmente, quem seguia por esse exercício liberal eram chamados cirurgiões, né? Que eram basicamente pessoas que tinham ferramentas, alguns barbeiros, né? E a partir dessas ferramentas eles realizavam pequenos procedimentos, extração de dentes e outras coisas para poder aliviar o sofrimento das pessoas que podiam pagar. E era um exercício liberal mesmo. Você estava com um problema de saúde, você ia até um desses profissionais, né, um cirurgião ou um médico, que na época era chamado de physician, na Inglaterra, por exemplo, e aí você pagava por esses serviços e a pessoa a partir daí fazia o atendimento. Se fosse uma coisa que precisava de um serviço hospitalar, aí ele era encaminhado até um hospital universitário, onde lá havia essa avaliação também. E isso vai até a Primeira Guerra Mundial. Tem até um livro muito famoso sobre isso, que na minha opinião é um livro que deveria ser obrigatório para todo profissional de saúde. Na verdade é uma novela, né? É um livro muito gostoso de se ler que chama A Cidadela, é do A.J. Cronin. Conta a história exatamente de um médico que terminou a faculdade agora em Londres, e aí ele se vê um pouco nesse dilema do que ele vai fazer e conta um pouquinho sobre como que é essa realidade da Europa, né, da Inglaterra, do início do século XX, e como que funcionava esse exercício liberal da medicina na época. E aí eu falei da Primeira Guerra Mundial, que foi esse evento divisor de águas, né? Foi o maior conflito armado que a gente teve até aquele momento na história da humanidade. Depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial também. Mas até aquele momento a gente não tinha tido, né? Então a Primeira Guerra Mundial era a guerra das guerras, né? Tanto que antes de ser chamado de a Primeira Guerra Mundial, era chamado de a Grande Guerra. E aí você colocou de um lado aí Estados Unidos e França, do outro lado você tinha o Império Alemão, né? A Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? Enfim, aí tá nos livros de história, mas na Primeira Guerra Mundial você tem uma fase da guerra que é chamada de Guerra de Trincheiras, onde cada um dos lados cavava as suas trincheiras e entre as trincheiras você tinha uma zona que era chamada de Zona Cinzenta, ou então Terra de Ninguém, onde você ficava até semanas sem dar nenhum tiro, né? E as pessoas, os soldados, eles ficavam presos ali nas trincheiras durante semanas, durante meses, em condições completamente insalubres, né? E o que a Primeira Guerra Mundial, essa guerra de trincheiras, trouxe de revolução? Você começou a estruturar o atendimento aos feridos. Então, quando uma pessoa ficava ferida, seja em campo de batalha ou porque pegava uma infecção numa trincheira, comia alguma coisa estragada, por exemplo, era comum você comer até ratos ou então outros bichos que aparecessem ali na trincheira, em situação de guerra, né? Você começou a entender melhor como que funcionava o atendimento de urgência e emergência e a estruturar com foco na maior sobrevivência desses soldados, né? E aí quando termina a Primeira Guerra Mundial, os exércitos eles voltam para os seus respectivos países e aí você tem esse questionamento. Poxa, se durante a guerra a gente entendeu que a gente precisa sistematizar o atendimento às pessoas feridas para poder proporcionar com que mais pessoas sobrevivam e aí a gente possa fazer um uso mais racional, mais coerente dos recursos que a gente tem em saúde, vamos parar para pensar se a gente está fazendo um uso racional dos serviços em saúde a nível populacional. Nesse tempo, o rei da Inglaterra era o rei Eduardo VII e ele convocou o seu médico pessoal, que era o Lord Edward Dawson, Bertrand Edward Dawson, na verdade. E ele convocou o seu médico pessoal exatamente com esse desafio.
O Dawson ele teria a missão de mapear os serviços de saúde no Reino Unido e, a partir desse mapeamento, propor a ideia de uma sistematização desses serviços de saúde. Ele fez isso e em 1920 ele publicou o que ficou conhecido como o Informe Dawson. O Informe Dawson, que é o primeiro documento que sistematiza os serviços de saúde e traz a ideia do que hoje a gente conhece por sistemas de saúde. Então, pessoal, essa daqui é uma imagem clássica que a gente tem do Informe Dawson. E aí ele mostra o esquema de sistematização dos serviços de saúde, né? Você pode observar que cada um desses pontinhos pretos maiores aqui que a gente tem são essas unidades que ele chamou de centros de saúde primário, né? É o que a gente chamaria hoje de unidade básica de saúde ou postos de saúde, que são esses centros de mais baixa densidade tecnológica e que oferecem serviços que são mais próximos às pessoas. E aí você percebe esses pontinhos menores aqui, que estão ao redor desses pontos pretos maiores. Esses pontinhos menores são os serviços domiciliares. São esses serviços que eram realizados basicamente na casa das pessoas, tá? Onde você levava a saúde até a casa das pessoas. Essa bola azul aqui no centro é o que ele chama de centros de saúde secundários, que são serviços que têm maior densidade tecnológica e conseguem ofertar alguns serviços que esses centros primários não ofertavam, tá? Esses losangos aqui, azuis claros, são o que ele chamou de serviços suplementares. Então, são serviços que prestam um suporte à saúde, mas ele não enquadrou nem como serviço primário, nem como serviço secundário. E aí, alguns pacientes precisavam aí ser encaminhados até o hospital escola, que aqui é representado por esse retângulo aqui, branco, grande. E aí nesse hospital escola você tem os serviços que demandam uma maior densidade tecnológica. Esse foi um estudo clássico e é com base nos achados desse estudo que ainda hoje, o Reino Unido ele estrutura o seu sistema de saúde, que é o NHS, né? O Serviço Nacional de Saúde, né? National Health Institute, National Health Service, perdão, e que serviu inclusive de base para a criação do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, que também se orienta a partir desse sistema, né, de atenção primária à saúde, secundária à saúde e terciária à saúde. Depois disso, você tem o Informe Dawson servindo como sistematização para o serviço de saúde na Inglaterra, né? É a base para o que a gente tem hoje, que é o NHS, né? O National Health Service, é o Serviço Nacional de Saúde lá no Reino Unido. Depois disso, a gente tem um estudo importantíssimo que foi feito no ano de 1961 nos Estados Unidos por um médico chamado Wright. Wright e outros colaboradores, eles decidiram fazer o seguinte: vamos pegar aqui uma cidade controlada que tem por volta ali de 1.000 habitantes e aí a gente vai acompanhar essas pessoas ao longo de um ano. E depois de um ano a gente vai tentar entender qual que foi o perfil do uso em saúde dessas pessoas. E eles tiveram resultados que foram bem interessantes, bem impactantes. Esse daqui foram os resultados do estudo de Wright em 61 nos Estados Unidos. E eles acompanharam 1.000 pessoas ao longo de um ano. Depois eles captaram esses dados e aí fizeram uma média de como que é o padrão do uso dos serviços de saúde, dos recursos de saúde por mês, né? Então, se a gente tem 1.000 pessoas em um mês, aproximadamente 217 pessoas vão precisar de uma consulta médica, né? 21 pessoas precisaram de uma visita a um ambulatório vinculado a um hospital, 8 pessoas precisaram ficar internadas e apenas uma pessoa por mês precisou de uma internação num hospital de alta complexidade, que era um hospital escola, né? Esses foram os achados de Wright em 1961. E aí você pode se perguntar, mas 61, a gente tem aí mais de 60 anos que isso aconteceu. E aí essa mesma metodologia foi replicada em outro lugar, foi replicada no Reino Unido em 2001 por um pesquisador chamado Green e também seus colaboradores, e acharam resultados muito semelhantes, né? De 1.000 pessoas,
750 por mês chegaram a sentir alguma coisa, mas desses 750, cerca de 250 precisaram de alguma consulta médica. Então 500 pessoas, apesar de terem sentido alguma coisa, por exemplo, uma tosse, um espirro, uma dor de barriga, uma febre baixa, elas não precisaram sequer de visita, sequer de um atendimento médico. Isso passou por si só e não precisou da avaliação de um profissional. Cerca de 20 pessoas precisaram de um atendimento ambulatorial, né, num serviço secundário. 9 pessoas precisaram ficar internadas e só uma pessoa por mês também foi internada no hospital de nível terciário. Então foram resultados bem substanciais, replicáveis em outro contexto histórico, em outro país, em outro continente. Um foi nos Estados Unidos, né, em 61, e o outro foi no Reino Unido em 2001, bem mais recente, o que mostra que esse perfil, esse padrão de uso dos serviços de saúde é uma coisa bem replicável. Então esses são os estudos que suportaram, né, que deram toda a base, toda a evidência para que hoje a gente tenha cada país, cada comunidade estruturando o que a gente chama de serviços de saúde. Em linhas gerais, tem um último conceito muito importante sobre serviços de saúde que são muito importantes. O serviço de saúde ele é orientado com base numa coisa chamada densidade tecnológica. O que isso significa? A gente tem uma atenção primária à saúde hoje que se designa, né, que se estrutura a partir da baixa densidade tecnológica, né? Ou seja, se você tem uma demanda em saúde e essa demanda, para ser resolvida, ela não precisa de uma alta densidade tecnológica, ela pode ser respondida, né? Ela pode ser resolvida no que a gente chama de atenção primária à saúde. Nas situações em que a atenção primária à saúde ela não consegue responder, e são poucas, né? A atenção primária à saúde ela consegue ser resolutiva em de 80% até 95% das condições em saúde, né? Então a gente tem um serviço que tem baixa densidade tecnológica, portanto demanda aí uma capacidade de investimentos em tecnologias pesadas que é muito baixa, né? E que tem uma alta taxa de resolutividade. Se a atenção primária à saúde não consegue resolver, a gente tem a atenção secundária à saúde e, por último, a gente tem a atenção terciária à saúde. Vou dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, uma infecção urinária, você não precisa de muitos instrumentos para poder estabelecer esse diagnóstico. Na maior parte das vezes é um diagnóstico clínico, no máximo um exame laboratorial, no caso de infecções de repetição, né? Mas, por exemplo, se você precisa de uma nasofibroscopia, que é um exame para poder investigar o que está acontecendo dentro do nariz, aí já é um recurso de densidade tecnológica intermediária. Então, serviços que oferecem esse nível de densidade tecnológica são serviços secundários. E se é alguém que está precisando, por exemplo, de um leito de UTI ou então de um transplante cardíaco, aí a gente já tem um nível terciário. São serviços, estruturas que demandam aí uma alta densidade tecnológica. Então, níveis de atenção primária, secundária e terciária não dizem respeito à complexidade. Você tem casos extremamente complexos na atenção primária e não tão complexos na atenção secundária, por exemplo. Mas o conceito-chave por trás dessa divisão está na densidade tecnológica. Atenção primária, baixa densidade tecnológica. Atenção secundária, uma densidade tecnológica intermediária. E atenção terciária, uma alta densidade tecnológica. Então você precisa de recursos como carrinho de intubação, você precisa de, por exemplo, toda a logística relacionada ao transplante. Você precisa, por exemplo, de um robô para fazer cirurgia robótica. Em linhas gerais é isso. Então, espero que depois desse vídeo você entenda melhor como que funciona um serviço, né, de um sistema de saúde que é organizado, né, que precisa ser então orientado a partir de uma atenção primária, que tem uma baixa densidade tecnológica e uma alta resolutividade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muita gente, ajuda o nosso algoritmo a estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou desse assunto. Então, se você quer ver alguma outra coisa, algum outro vídeo aqui no canal, compartilha com seus amigos, seus familiares, com outras pessoas que também podem se interessar por esse tipo de conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!